Sejam bem-vindos aí à nossa primeira unidade. Esses aqui são alguns slides baseados na unidade 1 da nossa apostila, tá ok? Para a gente ampliar nosso debate, ampliar nossa conversa sobre gestão democrática escolar, essa primeira disciplina aí que vocês estão fazendo no curso de pós-graduação em gestão educacional, aqui do IEST de Minas, Campus Avançado Três Corações. Para quem ainda não viu minha apresentação, sou o professor Bruno e vou estar aqui passando com vocês. São 15, 16 slides, tá? Coisa rápida para a gente ir pontuando. Nós vamos começar a nossa disciplina com uma introdução, falando um pouquinho, sobre a parte dos princípios, dos desafios, da base legal que existe por trás da gestão democrática escolar. Quando a gente fala em gestão democrática escolar, é preciso a gente voltar lá no contexto de 1988, fim da ditadura militar, a Constituição Federativa do Brasil sendo promulgada, e dentro da Constituição, com toda a preocupação de valorização da democracia, dentro do artigo 216, que trata da questão do ensino, do ensino público, tem um inciso que é bem claro, bem taxativo. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí são vários os princípios, até a gente chegar no inciso 6º, que é gestão democrática do ensino público na forma da lei. Ou seja, toda a discussão que a gente vai fazer dentro desse conteúdo, durante essas 6 semanas que nós vamos ter de curso, serão voltados para isso, para que a gente atenda o que a Constituição prega, para que a gente atenda o que a legislação define, e para que a gente faça uma gestão democrática, a gente reflita um pouquinho sobre gestão democrática, de forma que ela vise sempre uma qualidade de ensino, uma participação efetiva, uma transparência, um pluralismo de ideias, uma liberdade para aprender, para assinar, para pesquisar, e tudo mais, tá bom? Então, baseado na Constituição de 1988, nós temos esse cenário e, para reforçar isso nas formas da lei, em 1996 nós tivemos a Lei 9.394, a famosa LDB, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Passou por algumas atualizações, algumas portarias que dão um outro norte, um outro caminho aí, e que é fundamental a gente conhecer. E dentro da LDB, de novo, a gestão democrática na educação, ela está ali, claramente, taxativamente descrita em um inciso, tá? Então, a LDB traz: o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, reforçando aqueles princípios que estão na Constituição. E ela traz lá no seu inciso 8º, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Certo? Já, de novo, reforçando a importância, a necessidade da questão da gestão democrática. E, de novo, essa gestão democrática voltada para o pluralismo de ideia, por uma liberdade de aprender, de ensinar, por igualdade de condições, por uma questão voltada para garantir qualidade, e esses princípios aí que a LDB traz foram atualizados também, respeito à questão da diversidade, questões étnico-raciais, e tudo isso voltado e gerido por uma gestão que seja democrática e não uma gestão autoritária. Então, baseado nisso, nós temos as bases legais que vão dar um norte para que, eu pretendo ser um gestor escolar, eu desejo atuar numa supervisão, numa inspeção, numa direção, eu tenho que conhecer essa base. É fundamental que a gestão, o gestor, a gestora, conheça essa base legal, E aí vale destacar aqui também outro conjunto de leis, tá? Gente, nós que estamos na educação, nós somos bombardeados por leis. Até tem um professor aqui do IEF de Três Corações, grande amigo meu, que fala que a gente vira quase que um advogado de tanta lei, instrução normativa, portaria que a gente tem que atender e cumprir, Porque, vamos fazer um histórico, nós temos, certo, a Constituição, que traz aquele princípio da gestão democrática e outros princípios da educação. Nós temos a LDB, que reforça e traz outros. Nós temos mais recentes, o Plano Nacional de Educação, que é de 2014 até 2024, que traz outras metas a serem cumpridas aí dentro da educação. Nós temos mais recente ainda, a Base Nacional Comum Curricular da Educação Fundamental, do ensino médio. Dentro disso, a gente vem com as propostas estaduais até chegar no projeto político-pedagógico da escola. Veja quanta coisa embasada. A gente pegou nessa imagem aqui aquilo que é macro, mas existe uma série de portarias, certo? Uma série de instruções normativas
federais, estaduais, municipais, para quem é da rede municipal, né, não está contemplado aqui. E isso tudo, na prática, vai ser a escola. Né? A escola vai ter que se apropriar disso tudo e vai ter que construir o seu projeto político-pedagógico, os seus projetos de curso, a sua dinâmica, né? Ou seja, a efetivação, a vida dessas leis e dessas instruções, todas legais, está dentro da escola. Por isso que é fundamental, tá? Futuros ou atuais gestores escolares, precisa se manter atualizado, acompanhar essas propostas, é muita coisa, né? Particularmente, o site do MEC não me agrada muito para a gente encontrar essas resoluções e tudo mais, mas é fundamental que a gente tenha isso, tá bom? E, para encerrar essa parte legal, tá? Vou trazer aqui 2 aspectos. De um lado a LDB, de outro o Plano Nacional de Educação, que é de 2014, tá? A LDB tem 2 artigos que são fundamentais e que dão a orientação para que a gestão democrática da escola, a gestão escolar, ela tenha que ser democrática, tá? Quem vai trabalhar na educação pública ou no serviço público, ele tem que atender aquilo que a legislação prevê, né? Não pode ser que um gestor, um diretor assuma uma escola e falar, aqui o meu jeito é isso, isso, aquilo outro. Ele tem, lógico, uma margem, mas ele tem que seguir o que está na legislação. Ele não pode simplesmente ignorar tudo que está definido ali. Então, tá, o artigo 14 da LDB e o artigo 15 são muito fortes em termos de gestão democrática. Tá? O artigo 14, ele traz as normas da gestão democrática, tá? E aí ele destaca o projeto político pedagógico, ou PPP, né? Que é uma construção coletiva, certo? Os profissionais de educação têm que ajudar nesse projeto político pedagógico da escola, que em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E tem que ter espaço para os conselhos escolares, ou os equivalentes, Grêmio Estudantil, Associação de Pais e Mestres, para que eles participem dessa construção da escola, tá? E o artigo 15, ele destaca que a escola, ela tem que ter autonomia pedagógica, administrativa e financeira. A gente vai ver que essas autonomias ganham um pouquinho de ingredientes a mais. Mas qual que é o ponto aqui que eu gostaria de destacar? Essa autonomia é dar à escola a possibilidade de construir o seu projeto dentro do contexto, dentro do cenário, dentro da comunidade que ela está inserida, certo? Mas essa autonomia não é uma autonomia total. Vou fazer a escola do jeito que eu acho, do jeito que a comunidade quer. Não, é uma autonomia dentro do que é legal. E o que é legal é a gestão democrática, certo? Então, esses 2 artigos têm que ser os pilares, certo? Quando a gente vai discutir gestão democrática. Do outro lado, o Plano Nacional de Educação tem uma meta, né? Claramente ali, a meta 19 diz, né, que é ampliar a efetivação da gestão democrática na educação, certo? Associar isso a critérios técnicos, desempenho, consultas públicas à comunidade e tudo mais, certo? Infelizmente, para a meta 19, a gente não tem nenhum indicador de acompanhamento ali, se está indo, se está fluindo ou não. Tá nesse link que está compartilhado aí, compartilhei também na nossa apostila. Mas isso aqui também mostra como é uma preocupação, certo, da política educacional do país, garantir que o ambiente escolar, as escolas, sejam geridas de modo democrático, uma vez que uma gestão democrática em uma escola tende a ter futuros muito positivos, frutos muito positivos, né? Uma vez que esses estudantes que vão estar convivendo num ambiente democrático, participativo, eles devem, né, eles têm ali um exemplo para levar para a sua vida profissional, pessoal, né, e da comunidade como um todo. Então, gente, esses são os principais pontos aí de embasamento legal, de por que a gestão democrática faz parte. Não é uma coisa que passou na cabeça do professor e ele está colocando, né? Ou é uma coisa que é bonita de falar. Não, é uma coisa legal, é uma coisa que quem resolve partir para a gestão escolar pública tem que estar ciente disso, certo? Tem que estar ciente que eu me tornei um supervisor, um inspetor, um diretor, eu tenho que pautar as minhas ações por essa gestão democrática, baseado em Constituição, em LDB, em Plano Nacional de Educação, em leis estaduais, municipais, instruções normativas e portais, tá bom? E, então, baseado nisso tudo, né, em toda essa base legal, a gente chega, e na prática, como que isso vai acontecer? Porque todas essas leis, elas são muito bem escritas, nos dão um norte, definem
Mas na prática, como fazer isso acontecer? E aí é dentro da escola que essas leis vão ser concretizadas, que essas leis vão sair do papel e vão acontecer. E aí é que está o problema. Como fazer? De que forma fazer? Né? E aí um dos primeiros passos é o PPP, ou Projeto Político Pedagógico, que as escolas têm que definir qual que é o propósito daquele espaço educativo. O que aquela escola espera? Né? E o PPP é um documento que, conforme consta na LDB, construído por muitas mãos. Certo? Para quê? Para trazer a visão da comunidade, dos professores, do pessoal administrativo, da direção, dos estudantes, talvez seja o principal ponto, né? Para que todos esses atores estejam envolvidos nesse processo. Certo? Então é um documento, acredito que quem já, né, convive no ambiente escolar já teve acesso, conhece um pouquinho. Quem não tiver, pode pesquisar na internet, você consegue encontrar projetos políticos pedagógicos de várias escolas aí já publicados e tudo mais, tá? E a ideia é um documento que vai trazer diretrizes, metas, métodos para que aquela instituição de ensino alcance seus objetivos, seu propósito. Qual é que é o propósito daquela instituição? Né? E, de novo, é preciso a escola entender que ela não está isolada do restante da comunidade, ela está inserida na comunidade, e ela tem que ajudar aquela comunidade a se desenvolver, a melhorar, a criar mais possibilidades. Então, dentro do projeto político pedagógico, normalmente se encontra qual que é a missão da escola, né? Parece até parte administrativa, assim, né? De administração de empresas e tal, qual que é a missão, o valor da empresa, né? O público-alvo, né? Quem que são os estudantes que vão estar inseridos ali dentro, né? Dados sobre a aprendizagem, a família, né? Qual é a família e tal, recursos, e aí financeiros, de pessoal também, né? De espaço físico, o que a escola tem, o que ela precisa e tudo mais. Um ponto fundamental, diretrizes pedagógicas, né? Qual que é a dinâmica, certo? Quais são os princípios, os modelos pedagógicos a serem adotados ali dentro. Se a gente for fazer uma análise não só na rede pública, mas também na rede privada, existem várias formas pedagógicas de se trabalhar, né? E é importante demais que isso esteja claro no projeto político pedagógico. Um plano de ação, né? Porque como tirar isso do papel? Como fazer o PPP ser aplicado, né? Quem são as pessoas envolvidas? Alguma coisa regional ali? Isso tudo é muito válido. E o projeto político pedagógico talvez seja o principal documento para embasar uma gestão democrática. Porque a partir do momento que você tem um projeto político pedagógico que tem que ser um documento vivo, não é um documento de gaveta, mas um documento que ele precisa ser constantemente revisitado, revisado, corrigido, melhorado, né? Lógico, com a participação de todos os atores, de todo mundo que está envolvido, ele é o primeiro ponto ali para a gente falar, opa, nós estamos construindo uma escola democrática, a nossa gestão tem sido democrática com a nossa escola, certo? Então, o projeto político pedagógico ele vai nortear as demais ações, por isso que ele é importante, porque ele vai compilar toda essa base legal que eu falei, certo? E ele vai ver em termos práticos como aquilo vai ser aplicado dentro da escola. Então, gestores atuais, futuros gestores, não se esqueçam disso, né? De construir a várias mãos esse PPP, de divulgar, de dar a transparência, de apresentar esse projeto político pedagógico para toda a sua comunidade, tá bom? E quando a gente vai aprofundando, né, para a construção do PPP, para a gestão democrática como um todo, a gente vai esbarrar em conceitos, tá, que são fundamentais. E lógico que eu vou apresentar aqui, a apostila está com mais detalhes, tá bom? Mas 4 desses conceitos que são vitais para que você fale, poxa, na minha escola a gente tem uma gestão democrática. Primeiro ponto, participação, né? É preciso que a gestão da escola crie possibilidade para que todos os atores envolvidos possam participar das decisões que a escola vai tomar. E quando eu digo atores envolvidos, são os estudantes, são os familiares, professores, pessoal administrativo, pessoal de apoio, a comunidade externa, todo mundo que está em volta ou que participa ali daquela escola tem que ter como participar, certo? Então, o primeiro ponto é esse. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: quem está na gestão tem que assumir que é minha obrigação enquanto gestor, é minha obrigação, estando na gestão, criar espaço para isso. Muitas vezes a gente vai ver que vai ter uma dificuldade muito grande, que você gasta um esforço para fazer reuniões, para marcar, e a participação é baixa, o pessoal não se envolve, não se interessa, mas o seu papel enquanto gestor é muito criar esse momento,
é criar essas portas, certo? Então não se esqueçam disso, não transfira a responsabilidade para os outros. Eu fazia, mas ninguém participava, eu parei. Não, continue fazendo, continue tentando, né? Se na primeiro momento 10% participar, depois 30%, depois 50%, já é alguma coisa, e com o tempo, com o processo, né, tomara que tudo vá melhorando, certo? Então, esse conceito de participação, ele é fundamental, que todos os segmentos envolvidos tenham oportunidade para falar, para se expressar, para se manifestar, para ajudar nas decisões da escola. Segundo conceito muito importante, particularmente gosto demais desse conceito, que é transparência, né? Quem está na gestão da escola pública tem que mostrar o que está sendo feito, certo? Seja uma questão de prestação de contas, apresentar ali qual que é o orçamento, qual que é o planejamento, a prestação de contas do ano anterior, isso tudo tem que ser transparente. Quais são as decisões que estão sendo tomadas, qual é a dinâmica, ou qual que é a pedagogia que está sendo adotada. O PPP ajuda nisso porque ele torna transparente, público, aquilo que está sendo feito, certo? Evita aquelas decisões, né, de dentro do gabinete, de dentro do escritório, e torna a coisa mais transparente, né? No mercado que eu vi, que é da área de informática, existe uma coisa que é muito bacana, que é a gestão de projetos à vista, né, pública lá, né, painel e tudo mais. E é uma coisa que é legal demais quando uma escola parte para esse lado, para mostrar para os alunos o que tem sido feito, para os pais, para os professores, para os administrativos, para a comunidade externa. Para quê? Para que eles se sintam parte disso, para que eles possam assumir as responsabilidades, certo? E também os benefícios. Então, a participação junto com a transparência são dois conceitos que vão dar força, vão fortalecer a gestão da escola. O próximo conceito, pluralismo, né? Hoje a gente vive um momento, né, de muito, talvez, individualismo, só a minha ideia vale, sempre desmerecendo a ideia do outro, né? Mas o ambiente escolar ele tem que ser pautado também pelo pluralismo, né? O pluralismo de ideia, de aceitar o ponto de vista do outro, de dar espaço ao ponto de vista do outro, de respeitar o ponto de vista do outro. Quem está na gestão da escola vai ter uma visão, certo? O grupo de professores, talvez da área de letras, vai ter uma outra visão. Talvez uma escola técnica como a nossa, os professores da área técnica podem ter uma outra visão, os estudantes vão ter outra visão. E essas visões diversificadas, esse pluralismo, é que vai construir a identidade da escola. Por isso que é importante que seja respeitado e seja aberto momentos para que essas discussões aconteçam. É fundamental haver essa troca de ideias, essa troca de propostas. E aí a gente volta lá na participação. Uma participação que seja aberta, que aceite pontos de vista diferentes, né? Que não seja uma participação, entre aspas, fictícia, né? Que a direção chega ali e comenta o que vai sendo feito, achando que isso é transparência. Não, o pluralismo, ele vem disso, de você aceitar o que é diferente e também, lógico, de você dar oportunidade para que aquilo apareça, né? Então, a ideia desses 3 primeiros conceitos é muito isso: gestão, gestor, gestora, cria um ambiente aberto à participação, com transparência das informações para que aquelas pessoas que vão participar, elas tenham os mesmos dados que você que está na gestão, e esse ambiente de participação, de transparência, ele tem que ser plural. Ele não pode privilegiar uma forma de pensar, o interesse privado no sentido de alguns, né, e não do todo. Então, é muito importante que seja pautado por esse pluralismo. E aí a gente chega no último conceito que eu estou trazendo aqui, que existem outros, né, mas é o da autonomia. A escola, ela tem legalmente, certo? Autonomia administrativa, pedagógica, jurídica e financeira, né? A autonomia, esse conceito, ele diz que, né, a escola ela tem uma certa independência para definir como ela vai funcionar administrativamente, né? O que ela vai comprar, como vai ser o processo de licitação, né? Como que ela vai remunerar o seu pessoal. Isso muitas vezes são leis maiores e tudo mais, tá? A autonomia pedagógica para definir qual é o sistema pedagógico, quais livros adotar, qual dinâmica, né? Qual o método, metodologia que vai ser adotado.
autonomia jurídica para responder pelos seus atos, né, para poder emitir uma portaria, uma instrução normativa ali para normatizar alguma coisa internamente, e uma autonomia financeira, que, entre aspas, seria como gerir os recursos que chegam, né? Mas aí eu volto a destacar o que eu já falei. Essa autonomia, essas 4 tipos de autonomia que formam a escola, são autonomias entre aspas, porque tudo tem que estar dentro da parte legal, né? O que nós temos de legal? Por exemplo, o diretor de uma escola não pode criar uma portaria que vá contra a LDB, contra o Programa Nacional de Educação, contra a BNCC, contra alguma instrução da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, do MEC, certo? Então, é uma autonomia que ela tem que ser uma autonomia enxergada dentro do que é legal, dentro do que pode ser feito, tá bom? Mas vale destacar que essas autonomias previstas na Constituição, previstas na LDB, elas permitem que a escola crie um ambiente propício e adequado para o contexto onde ela está inserida, tá? Então, a partir dessa autonomia, certo, que a escola tem, quem está na gestão tem condições de quê? De criar um processo, ou processos, na verdade, que permitam a participação, que sejam transparentes, que sejam plurais e que construam uma escola que dê voz e vez a todos os atores que estão envolvidos, certo? Então, lembrem-se desses 4 conceitos, que são muito importantes quando a gente está trabalhando com gestão democrática, né? E muito mais que teoria, pensem na prática. O que poderia ser feito, né? Para você criar um espaço para as pessoas participarem, para você publicizar aquilo que tem sido feito, para você dar voz para ideias diferentes, né? E para conseguir isso, que você utilize essas autonomias, e aí eu vou colocar entre aspas de novo, para que as coisas aconteçam, certo? Seria muito bacana se fosse como está na lei. A gente sabe que esbarra em vários fatores, vários aspectos, mas é muito interessante você se nortear por esses princípios, tá bom? Como executar? Como fazer? Como tirar esses princípios? Aí a gente vai esbarrar num ponto. Representatividade, certo? O modelo democrático, né, do mundo, ele é baseado, dos países democráticos, logicamente, ele é baseado em representatividade, certo? Então, o gestor, ele tem que se enxergar ali na escola também como alguém que está representando os interesses da comunidade como um todo, né? Não pode se enxergar como alguém que foi colocado ali para resolver todos os problemas de forma individual. Não, ele está ali representando e ele vai coordenar, ele vai gerir as ações, certo? E para isso, ele precisa que outras representatividades sejam fortes dentro da escola. E aqui, algumas dessas representatividades que a gente tem, tá? Conselho escolar, que normalmente reúne a equipe de gestão, certo? A equipe pedagógica e mais professores, pais, estudantes, e que normalmente trabalham no nível de estratégico, né? De decidir quais são os caminhos da instituição, né? O que ela pode buscar e tudo mais. Grêmios estudantis, né? Compostos por estudantes, e é muito interessante a escola que investe em ter um grêmio estudantil, né? E o investe aqui é incentiva, tá, pessoal? Por quê? Porque ele vai levar para os estudantes, primeiro, essa ideia de representatividade, né? Para e analise o Brasil hoje. Veja como a gente tem um problema de representatividade em nível de país mesmo, né? Então, é bom já, né, para as crianças, para os adolescentes, conseguirem enxergar isso. E, lógico, a escola precisa dar um suporte, né? Mas é uma representatividade estudantil, né, que pode ser muito bem explorada por quem está na gestão, para que vocês tenham os alunos do seu lado, né, para que os alunos ajudem na gestão e ajudem naquela parte operacional da escola também, tá bom? Uma outra representatividade que é muito interessante são as associações de pais e mestres, né, aberta a todas as comunidades, podem ser, né, registradas com o CNPJ para conseguir algum tipo de recurso diretamente para a escola, né? Podem facilitar realmente essa chegada de recurso financeiro, né? E ajudar nessa operacionalização. Então, é mais uma representatividade que pode fazer uma diferença muito grande. E por que eu estou falando isso aqui? Porque também cabe a quem está na gestão articular, mobilizar para que essa representatividade, esses conselhos, grêmios e associações de pais e mestres, eles aconteçam. E eles tenham o seu espaço dentro da escola, certo? Então, estou colocando aqui
para que a gente reflita, tá? A gente reflita como é importante e como é interessante para quem está na gestão ter esse apoio, para não se sentir isolado, perdido, tá bom? O último ponto aqui, para a gente tocar em relação a essa base, esse embasamento legal, esses conceitos, é a questão de ética, tá? Deixei um texto para vocês lerem lá na apostila do Lucchesi, texto muito bacana, curtinho, tá? Que ele vai falar sobre ética, né? E nós que estamos na educação, somos educadores, né? E aí vale destacar isso. Todas as pessoas que fazem parte da escola são educadores, né? Lógico, os professores têm aquele papel dentro da sala de aula, mas o pessoal da secretaria, o pessoal do apoio, né? O pessoal do administrativo, a direção, todos são educadores. E uma conduta ética por parte de todos, elas tendem, tá, a influenciar de uma maneira muito positiva aquele ambiente, né? Onde o bem de todos está acima do bem individual, onde a tentativa de fazer o melhor, né, de criar um ambiente saudável para uma educação de qualidade seja o norte, isso não fique somente nas palavras, mas isso aconteça realmente. Então, quem está na gestão, né, tem que pautar muito pela ética, né, com ações éticas, com correção. Para quê? Para que isso também vire uma cultura dentro da sua instituição, certo? Não se esqueçam disso, é fundamental e é muito, muito importante que a instituição entenda isso, assuma essa cultura, né, que muitas vezes é muito difícil, tá bom? Mas dê uma lida nesse texto do Lucchesi, que está na apostila, é muito bom, tá bom? Para a gente pensar um pouquinho, tá? Lá na apostila eu deixei para pensar assim, uma discussão um pouquinho diferente. Aqui eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, né, já que eu sou formado em computação, certo? Você, atual gestor, futuro gestor, para e pensa um pouquinho, né? Muitas vezes a gente tem aversão à tecnologia, mas o ensino remoto, a pandemia aí, acelerou, né, uns 20, 30 anos aí, né, do que a gente teria de uso de tecnologia, principalmente nessa comunicação síncrona, né, que a gente vai ver. Como que a tecnologia pode ser uma parceira, né, para a gestão democrática? Como que a tecnologia pode ajudar uma equipe gestora a atingir aqueles 4 conceitos que eu mostrei lá atrás? Deixa eu até voltar neles aqui, certo? Participação, transparência, pluralismo, autonomia, certo? Notem que a tecnologia hoje, ela vem ganhando muito espaço. E ela faz parte do cotidiano da escola, faz parte do cotidiano das pessoas, né? E é importante saber usar isso, né? Talvez ter um site da escola, com as atas publicadas ali das discussões dos conselhos, dos grêmios, né? Uma agenda pública de reuniões, um local para compartilhar um documento e pedir sugestões, né? No momento de pandemia, por que não fazer uma reunião virtual aberta a todos? Então, a gente tem recurso tecnológico. Lógico, não é o foco do nosso curso, mas um gestor hoje, né, que decide assumir uma escola, ele tem que visar um pouquinho isso. Talvez não é a área dele, mas tem gente que é capaz, né? Talvez um próprio aluno, né? Talvez alguém na sua prefeitura, um professor, alguém administrativo da sua escola possa dar um suporte nisso aí, né? De usar um documento compartilhado na nuvem, né? De criar uma página que seja para compartilhar informações. Isso tudo faz parte e ajuda na sua gestão democrática, né? Eu aqui no nosso campus em Três Corações gosto muito de pegar um aluno bolsista para ajudar em alguma coisa assim, de montar o nosso site, de rede social, e ajuda, né? Ajuda a gente a aproximar da comunidade, tá bom? Mas é para reflexão. Às vezes você é uma pessoa aversa à tecnologia, espero que não, já está no curso RD, né? Mas vá quebrando esse paradigma. Vocês vão ter uma disciplina no curso que vai discutir bastante o uso de tecnologia, mas lembrem-se, a tecnologia dentro da sala de aula, ela faz diferença. A tecnologia, quando você está na gestão, também faz diferença, tá bom? Na aula ao vivo a gente bate um papo a mais sobre isso aqui, mas eu queria deixar essa reflexão, tá bom? Agradeço a vocês por essa nossa primeira unidade aí, espero que eu esteja, né, conseguindo transmitir as ideias para vocês. Por favor, me deem feedback, aquilo que vocês acharem que está ruim, que não está bom, que está bom, a dinâmica que vocês gostarem. Eu estou sempre aberto a sugestões, tá bom? Sintam-se à vontade, tá bom? Então,
Estou deixando aí meus contatos mais uma vez, as referências estão lá na apostila e eu agradeço imensamente a vocês pela paciência até agora. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.